Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, terapeuta do Espaço.on. Hoje nós temos uma live com Cláudia Lecron. Cláudia foi ginasta, bailarina, acrobata e professora de balé. Cláudia trabalha há mais de 15 anos como instrutora de Pilates. Nós vamos conversar com Cláudia Lecron, nesse momento, sobre Pilates, a expansão do movimento para a revitalização pós-mastectomia. Oi, Cris. Oi, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Cláudia, é a segunda live que nós fazemos esse ano. E essa é uma live muito importante, porque nós acabamos de sair do Outubro Rosa, né? Exato. Inclusive, nós fizemos em setembro, você sabe, a comemoração de 1 ano de parceria com o Zen Câncer, né? E foram várias lives falando sobre o Instituto Zen Câncer. Quando, agora em outubro, nós fizemos uma live sobre o Outubro Rosa, que como a aromaterapia pode ajudar, né, no câncer de mama, com a aromaterapeuta Vânia Sá. E agora você vem nos trazendo que o Pilates também é uma ferramenta de ajuda para as pessoas mastectomizadas. Eu estou falando pessoas mastectomizadas porque é difícil, mas homem também tem câncer de mama. Não é verdade? É uma porcentagem infinitamente menor do que nós mulheres, mas o homem também tem câncer de mama. Então, antes que que eu comece a fazer umas perguntas a você, esse método de Pilates que você começou, porque eu vou querer que você se apresente, quero que você diga, né, como começou isso tudo, que eu sei que foi com você. Esse método também pode ser para homens que fizeram mastectomia. Sim, com certeza. Não tem distinção. Então tá, não tem distinção. Então, Cláudia, fala pra gente como foi que você, não é desenvolver, porque o método Pilates foi desenvolvido pelo Pilates, mas eu quero saber como você adaptou, na realidade seria essa a palavra? Sim, eu acho que essa é a palavra correta mesmo. Como foi que você adaptou para as pessoas mastectomizadas? Eu sei que isso tem a ver contigo. Tem muito a ver comigo, exatamente, porque eu mesma, né, tive um câncer de mama, fui operada em agosto de 2019 e logo após a cirurgia me foi passado uma série de exercícios para que eu já começasse a me mexer, etc e tal. Só que eu percebi que eu não me sentia muito, como é que se diz? Não tinha muita intimidade com aqueles exercícios. Eu já sou uma pessoa que trabalha com o corpo, então, obviamente, eu já tenho toda uma linguagem corporal da qual eu me sinto íntima, né? Então, eu resolvi aproveitar que eu já era instrutora de Pilates e buscar dentro do Pilates os exercícios que eram mais adequados para a minha recuperação. Juntamente com isso, aí vem uma outra coisa que aconteceu um pouquinho antes da cirurgia, por coincidência, eu participo de vários grupos de Pilates e aí me apareceu uma mala direta me chamando para um curso de Pilates pós-mastectomia, especificamente Pilates pós-mastectomia, de uma francesa que estava aqui no Brasil ministrando, era um workshop, um dia só, uma coisa rápida, e obviamente eu fui, foi 1 semana antes da minha cirurgia, e o que eu percebi é que, assim,
dentro dos exercícios do Pilates, dos exercícios que a gente já está acostumado a fazer numa aula de Pilates, existe uma gama de movimentos que são muito, muito adequados para a revitalização pós-mastectomia, né? Mas eu acho que a coisa mais importante para se dizer a respeito do Pilates e da pós-mastectomia, digamos assim, é que a minha proposta e a proposta que eu acho que é a proposta do Pilates não é uma aula que foque apenas na região afetada, tá? Porque o Pilates também não permite isso. Pilates não é isso. Pilates é um método de condicionamento físico que trabalha o corpo como uma coisa só, como uma coisa íntegra, né? Integral, global. Então, a gente não pode separar o corpo e pegar aquela parte que está afetada pela cirurgia e só fazer algo para aquela parte. A gente tem que trabalhar o corpo todo e o que a gente vai fazer é fazer uma ênfase, né? Jogar um pouquinho mais nessa região, um pouquinho mais de trabalho nessa região. E por que isso? Porque tem vários motivos, mas assim, eu acho que o mais importante é entender que aquela pessoa que passou por essa cirurgia, que passou por esse trauma, digamos assim, né? Porque acaba sendo um certo trauma, para algumas pessoas maior, menor, mas é um certo trauma. Elas não precisam apenas voltar a mexer com o braço como voltavam antes, etc e tal. Elas precisam se conscientizar de que o corpo dela é uma coisa inteira, que trabalha como um todo, para justamente a recuperação dela ser integral, ser uma recuperação do corpo inteiro, entendeu? Da mente e do corpo, inclusive, né? Porque tem as duas coisas, né? O Pilates trabalha muito a mente também. Será que eu me expliquei direito? Não, explicou. Inclusive, você já até passou que eu ia perguntar para você como o método ajuda, né? E por que ele é o melhor exercício? Então, eu acho justamente por isso, por ele ser um exercício, um trabalho global, um trabalho que trabalha o corpo inteiro, que não secciona o corpo. Então, ele te puxa, ele te traz uma consciência corporal, ele vai melhorar a sua postura, a sua respiração, a sua concentração. E por exemplo, eu vou explicar como é uma aula de Pilates para você entender o porquê disso. Numa aula de Pilates, numa única aula, você tem que trabalhar alongamento, força, consciência corporal, padrões de coluna. O que são os padrões de coluna? Flexão, extensão, lateralização. A combinação desses padrões, a consciência do centro do corpo, do centro de gravidade do corpo, que fica aqui na região do abdômen. Uma aula de Pilates completa, ela trabalha tudo. Ela não trabalha apenas uma coisa, ela trabalha tudo. Cada aula trabalha tudo. É como se você tivesse todas as matérias numa aula só, entendeu? E, Cláudia, me diz uma coisa. Depois que você começou a fazer você fez essa modificação, né? Fez essa estrutura para pessoas mastectomizadas. Como você viu essa receptividade? Você acha? Porque, como eu falei a princípio, os homens são meio difíceis, né? Uhum. Para isso. Mas como você sentiu essa receptividade das mulheres para esse método que você adaptou para elas? Então, eu senti que foi, assim, muito bacana, porque, primeiro, as pessoas com as quais eu trabalhei, especificamente pessoas mastectomizadas, que vieram fazer Pilates, também não haviam feito Pilates antes. Não eram pessoas que conheciam o método. Então, Sim. Elas se surpreenderam com o método em si. E elas perceberam claramente como era satisfatório, né, essa sensação de ter o corpo, de ter o domínio do próprio corpo, entendeu?
E o resultado com relação à amplitude do movimento, ao trabalho da cintura escapular, que é exatamente essa região afetada pela cirurgia, etc. e tal, isso a mim me surpreendeu muito, até comigo mesmo também, comigo mesma, porque eu achei muito rápido, muito, muito mais rápido do que eu imaginava. Eu não pensei, para você ter uma ideia, Cris, eu comecei a me mexer, digamos assim, 15 dias após a cirurgia, tá? Comecei a fazer o Pilates umas 3 semanas depois. Um mês e meio depois, eu já estava voltando a dar aula, fazendo tudo. Eu não precisava ficar com medo de fazer isso ou aquilo, eu já me sentia completamente forte, firme, confiante, sabe? É óbvio que eu sou talvez um caso especial porque eu já tinha um trabalho corporal anterior, mas eu vejo nas pessoas com as quais eu trabalho que é um resultado que vem muito rapidamente, assim. Eu acho que justamente porque ele traz essa confiança, essa sensação de que eu domino o meu corpo, eu sou capaz. O Joseph Pilates dizia que o Pilates era tornar o corpo apto a 3 pontinhos. Ou seja, tornar o corpo apto a fazer qualquer coisa, a fazer aquilo que você deseja fazer com ele. Seja uma atividade esportiva, seja dançar, seja apenas ter uma boa postura, evitar dores crônicas, essas coisas. É um método realmente que eu acredito muito na função dele, sabe? Ele é muito completo, muito completo. Eu ia perguntar isso justamente para você. Pelo fato de você ter um passado de bailarina, né? Você dançou balé, você ter sido acrobata, essas coisas todas, para você isso deve ter sido mais rápido. Vamos supor que tenha uma mulher que também não tivesse feito isso tudo que você fez, mas uma mulher que também já tivesse feito Pilates e uma mulher que nunca fez Pilates. Você acha que o tempo de resposta para elas seria o mesmo? Não comparando com você. É lógico. Eu sei que uma coisa depende de cada pessoa. Exatamente. Eu acho que depende muito de cada pessoa, exatamente. Isso não tenha dúvida, né? Até porque o Pilates ele também é um método de condicionamento físico que permite individualizar o exercício de acordo com a capacidade e com a necessidade de cada aluno, né? Então, eu acho que até por isso que ele vai mais rápido também, porque como você consegue, você percebe, por exemplo, aquele aluno precisa mais de fortalecer o abdômen, aquele outro precisa mais de conscientizar dos alinhamentos. Então, você vai direcionando os exercícios de acordo com as necessidades de cada um e de acordo com as capacidades de cada um também, né? Então, o resultado acaba sendo mais rápido, né? O professor ele tem um olhar muito crítico sobre cada aluno. Uma aula de Pilates, mesmo que você tenha, no meu caso, por exemplo, eu dou aula, a aula normal, né? Sem ser para pessoas mastectomizadas. Eu dou aula de mat Pilates, que é o Pilates no chão. Eu tenho 7, 8 alunos no máximo por turma, que é o que eu acho que já é o limite, assim, porque eu preciso ver cada um fazendo, eu preciso entender o que cada um está fazendo para corrigir, para estar o tempo todo lá apontando os erros, ajustando uma postura, né? Então, não pode ter muita gente, tem que estar... o Pilates tem essa restrição, assim, a não ser que você tenha uma turma de gente muito adiantada, todo mundo tem um nível mais ou menos igual, aí dá para fazer um monte de gente junto. Mas, em princípio, numa turma, por exemplo, com aparelhos, o ideal são 4, 5 alunos por turma no máximo. Sim, eu sei, porque você tem que ficar de olho. Mas eu queria que você me dissesse, por exemplo, nós estamos. Você tá fazendo. Você não está fazendo aula presencial. Não. Não. Você tem turma de
de Pilates para pessoas mastectomizadas online? Nesse momento, agora, não. O que eu tenho Não. é uma aluna particular. Eu tenho Sim. uma aluna particular, que é uma pessoa que é mastectomizada, que começou o Pilates, o que deu start na cabeça dela de que fazer Pilates foi justamente a questão da mastectomia, de querer recuperar o movimento do braço, de sentir que já estava há muito tempo, já tinha operado há muito tempo e não estava fazendo nada para melhorar aquilo e sentindo falta, né? Mas Entendi. turma mesmo, no momento, eu não tenho. Eu tenho os exercícios que eu mando para o pessoal do Zen Câncer. Eu comecei a mandar agora, em outubro. Sim. E eu Porque pretendo você está continuar. entrando. Você está entrando pelo Instituto Zen Câncer até para fazer esse trabalho, né? Então, de qualquer maneira, você está aberta para que procurem você para fazer aula, mesmo que seja online. A E você. distância, digamos, né? Online é a distância, né? Por vídeo. Quantas você acha, porque é uma coisa diferente, quantas pessoas que você acha que você conseguiria dar uma aula assim à distância para pessoas mastectomizadas? Você acha que o O ideal limite de seria. uma turma? O limite de uma turma? Qual seria? Eu diria que 5 pessoas estava bom já, para eu poder ver direitinho. Mas, assim, eu te confesso que a aula online, para gente, por exemplo, que eu nunca vi pessoalmente, que eu não tenho uma memória de como é aquela pessoa fazendo os movimentos, de como é aquela pessoa fisicamente falando, eu te confesso que vai ser um desafio para mim, porque atualmente, nas minhas turmas, e tanto a minha aluna particular, que já era minha aluna particular antes da pandemia, né? E a minha turma de Met Pilates, que é a minha turma regular, são pessoas que eu conheço com muita intimidade, em termos físicos, né? Eu sei. Eu, antes mesmo deles fazerem os exercícios, eu já falo assim, cuidado para não fazer não sei o quê, não contrair o ombro, por exemplo, porque eu já sei que aquela pessoa tem a tendência a botar o ombro para cima. O outro tem a tendência a puxar o queixo para baixo. Eu já tenho essa intuição, porque eu já conheço eles muito bem. Então, uma turma nova, com pessoas com as quais eu nunca tive convívio, vai ser um desafio para mim. Um desafio porque essa coisa do posicionamento da câmera para a gente ver o que o aluno está fazendo, isso é muito complicado às vezes. Eu estou rindo aqui porque eu me lembro assim de situações de eu com a minha aluna particular, que ela, às vezes, o celular dela começa a escorregar assim e cair. Aí eu falo para ela assim, espero que você esteja fazendo o que eu estou pedindo, porque eu não estou vendo mais nada. Aí ela, eu estou fazendo sim, pode deixar. Porque para ela também é um sacrifício ter que levantar, ajeitar o celular e voltar. Então eu deixo ela terminar o que ela está fazendo para ela poder ter esse movimento todo, entendeu? Então é um desafio realmente, assim. Não vou dizer que não é a mesma coisa, realmente não é a mesma coisa. Mas eu acho que é possível, acho bem possível. Porque nós estamos vivendo num momento tão estranho, que eu acho que a palavra seria mais ou menos essa, que nós temos que nos adaptar a esses, né, a esses momentos, a essas possibilidades, né, que aparecem. Eu sei, você também falou que você está dando aula para as mulheres lá do Instituto Zen Câncer. Houve assim realmente uma procura? Você acha que as mulheres elas se interessaram, as que são mastectomizadas, óbvio, mesmo também porque as que não estão com mastectomia também podem fazer o Pilates? Claro, claro. A aula é basicamente uma aula para todos, entendeu? Mas é Entendi. óbvio que eu vou sempre enfatizar
o trabalho da cintura escapular, da amplitude de movimento de braço. Vai ter sempre uma ênfase maior nessa região, mas são movimentos que qualquer um pode fazer, né? Todo mundo pode e deve fazer, não tem problema nenhum. Com relação ao retorno do pessoal do Zen Câncer, eu vou ser bem sincera com você, Cris, eu não sei se elas estão fazendo os exercícios que eu estou mandando para ela, eu não tive esse retorno. Eu espero que sim, na verdade, porque eu acho que, principalmente agora, então, que a gente está nesse momento de isolamento, e as pessoas que estão em tratamento de câncer, muitas vezes têm que ficar num isolamento ainda maior do que a gente... Quem não está, né, em tratamento pode, de repente, sair mais na rua e tal, mesmo que tenha que usar máscara e tal, mas pode, né, socializar um pouquinho mais, digamos assim, ver um pouco, né, o que está acontecendo lá fora. Mas quem está em tratamento provavelmente tem que se isolar mais, tem que ter mais cuidado. Então, eu acho que para essas pessoas seria ideal que elas fizessem exercício, sabe? Fizessem uma atividade física e uma atividade física que fosse positiva para a saúde delas, né? Mas eu não sei dizer se elas estão fazendo ou não. Eu não tive esse retorno. Sim. Bem, eu espero realmente. Eu sei que na yoga elas estão fazendo, mas a yoga elas fazem online com a Denise, com as meninas, né? Aí é diferente. Você manda gravado, né? As suas aulas. Eu mando as aulas e aí depende um pouco também da disciplina de cada um, né? Nem todo mundo tem essa disciplina, mas eu estou tentando lá, estimulando, né? Devagarinho. Vamos ver se elas... Não, vai, com certeza. Com certeza elas devem estar fazendo sim, porque se é para melhorar a amplitude, elas com certeza devem estar fazendo. Cláudia, quais são os seus planos para quando acabar essa pandemia em relação ao Pilates, né? Porque você adaptou para mastectomia. E você está me falando que não só as pessoas mastectomizadas podem fazer, mas toda e qualquer pessoa que também teve um câncer também pode fazer, porque nós não estamos falando de pacientes oncológicos, né? A gente sabe que paciente oncológico, tudo bem. Nós estamos levando isso para o lado dos pacientes oncológicos. Toda qualquer pessoa que seja paciente oncológico, ela vai poder fazer o Pilates, independente se você fez uma adaptação, né, para pessoas mastectomizadas ou não. Quais são os seus planos para 2021, né? Óbvio que os planos que a gente tem é que a gente comece a fazer tudo normalmente. Mas você tem algum plano de criar mais algum tipo de... Não sei se eu posso chamar de postura. Como é que a gente pode chamar em Pilates os exercícios? Seriam posturas? Seriam movimentos? São movimentos, né? É diferente da yoga. A yoga que tem a questão da postura, né? Você vê que pode ser adaptado para outros tipos de pacientes oncológicos ou não? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que o Pilates ele é muito amplo, ele permite muitas adaptações. Tanto é que o método Pilates hoje em dia ele é usado por fisioterapeutas, ele é usado por atletas, ele é usado por bailarinos. Então, cada um com as suas necessidades e suas, né, procurando alguma coisa dentro daquele método para acrescentar ao seu trabalho corporal que já existe, né, que já tem. Então, eu acho que não importa, assim, se você é uma pessoa que já fez ou não fez alguma outra coisa na sua vida antes, sempre vai ser possível fazer Pilates. Sempre é possível adaptar o Pilates à necessidade de cada indivíduo e à capacidade de cada indivíduo, de acordo, né, com cada indivíduo. Com certeza. Com relação aos planos para 2021, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que, assim, eu estou esperando
as coisas normalizarem de alguma forma, né? Os lugares reabrirem. Até a Denise me falou que voltou a dar aula presencial essa semana, né? Eu fiquei pensando nisso, porque há um tempo atrás, alguns meses atrás, a gente tinha conversado entre os meus alunos assim, e aí a gente volta fazendo aula de máscara e tal. E eu achei tão estranho essa coisa de fazer aula de máscara, mas às vezes eu fico pensando assim, mas ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar, né? A gente também não pode ficar o tempo todo querendo que as coisas sejam exatamente do jeito que eram antes, né? A gente não sabe quando. Esse é que é o porém. Eu acho que eu não sei ainda bem quando seria o ideal a voltar com a aula presencial. Porque essa questão da respiração no Pilates, como ela é é uma respiração muito específica e muito profunda, você inala muito e exala muito, com muita força. Isso é uma ótima forma de disseminar um vírus, né? Infelizmente, é uma ótima forma de disseminar um vírus. Então, eu fico preocupada, assim, de expor, né? Os alunos e a mim mesma também, porque é complicado, né? Então, por enquanto, eu vou continuar com as aulas online, torcendo para que essa pandemia seja controlada em breve através de uma vacina, né? Ou uma medicação. Mas eu não sei o que vai ser do ano que vem ainda. Eu não tenho nenhum plano assim traçado, sabe? Não tenho mesmo. Nem de fazer nenhum tipo de adaptação do Pilates para outro tipo de, não só mastectomizados, mas para Não, outro isso tipo de. sim, eu acho que a partir do momento, sim, a partir do momento que a gente possa ter aluno, não importa a necessidade do aluno, eu sempre vou acolher aquele aluno de acordo com a capacidade dele, a gente vai adaptando, sabe? Não precisa ter uma turma para pessoas assim, assim, assado. Você tem alunos assim, assim, assado, e eles vão fazer juntos, mas dentro daquela gama de exercícios, a gente vai adaptando de acordo com a capacidade e a necessidade de cada um. Isso é totalmente possível, assim. E eu acho que isso é Pilates, entendeu? Agora me diz uma coisa: você dá o mate Pilates que é no chão, Sim. O Met né? Pilates, ele é, É, digamos assim, o Pilates raiz que o pessoal fala, né? Porque foi o, o primeiro, a primeira sistematização do método, quando o Joseph Pilates começou a criar o método, primeira sistematização, quando ele criou uma sequência, ele criou uma sequência de exercícios, uma sequência de 37 exercícios, e ele dava aquela aula e era sempre aquela sequência. Mas é importante dizer que naquele começo, os alunos já eram pessoas que tinham algum tipo de contato com a atividade física, ou eram atletas, ou eram bailarinos, não eram pessoas completamente leigas do trabalho corporal. Porque essa sequência clássica do Joseph Pilates é uma sequência bastante puxada. Ela não é facilzinha, não. Com o tempo, ele foi criando os aparelhos para adaptar a sequência do chão para as pessoas que já que não tinham condições de fazer do mesmo modo que as pessoas estavam fazendo no chão. Ele começou a perceber que estavam aparecendo para ele pessoas com outras necessidades, outros tipos de corpos, e aí ele começou a criar os aparelhos para essa adaptação. O aparelho, ele dá um suporte. Ele te dá onde você se segurar, onde você sentar. Então, ele te dá um conforto também, entendeu? E o Mat Pilates, por outro lado, ele foi evoluindo, porque cada pessoa que vai entrando em contato com o método vai colocando um pouquinho da sua cara, né? Então, você tem professores de educação física começaram a colocar, de repente, um peso, um pezinho na mão, uma caneleira. Algumas pessoas começaram a usar aquela bola suíça, que é a bola que o pessoal chama de bola de pilates, mas ela não é uma bola de pilates, é uma bola suíça, que é de um tipo de exercício, não sei de que época, mas enfim, ela foi introduzida ao pilates.
Outros colocaram o rolo de Feldenkrais, que é um rolo de espuma na qual a gente deita em cima para trabalhar equilíbrio e tudo. Enfim, foram entrando acessórios e foram entrando também novos exercícios, mas todos, é sempre importante entender que mesmo os exercícios novos, eles sempre partem da mesma premissa, digamos assim, que é trabalhar a respiração coordenada com o movimento, o powerhouse, que é essa consciência do centro de gravidade do corpo, do centro de força do corpo, que fica aqui na região do abdômen, e a globalidade, a questão do corpo trabalhando inteiro. Não é só braço, só perna, entendeu? É tudo trabalhando junto. Mesmo que você esteja enfatizando o braço, o resto do corpo, ele tem que estar firme, ele tem que estar estável, a postura tem que estar correta, o abdômen tem que estar acionado, tem um alongamento axial, que você está o tempo todo crescendo pelo topo da cabeça, você não pode estar relaxado o corpo e só estar trabalhando o braço, por exemplo, entendeu? Isso não existe. E é essa consciência que o Pilates te traz, entendeu? Entendi. Mas eu vou te perguntar o seguinte: você faz esses exercícios de movimentos, né, no Mat Pilates, e com os aparelhos, como seriam essa? Você fez esse tipo de adaptação para os aparelhos ou não? Ou só fez para Pilates solo? Não, eu pessoalmente não fiz. Aquele workshop que eu te falei que eu fiz, ele usava os aparelhos, mas é muito possível fazer adaptações tanto para o chão quanto para os aparelhos, de lá para cá, de cá para lá. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, eu dava aula com aparelhos. Eu passei, eu acho que 5 anos ou mais, dando aula com aparelhos. Depois, por uma questão de lugar, onde eu estava dando aula, eu saí de um lugar para outro e não tinha mais aparelhos. E era uma sala grande. E eu comecei a explorar o Mat Pilates. Depois eu até fiz alguns workshops também só de Mat Pilates. Mas eu realmente comecei trazendo da minha bagagem, daquilo que eu já tinha feito, tanto de dança quanto de acrobacia. O método Pilates, ele permite isso, né? Você botar tudo no mesmo caldeirão, assim. Então, os aparelhos são muito bons também. Por exemplo, pessoas mais idosas ou pessoas que têm algum tipo de restrição de movimento. O aparelho é muito aconselhado para essas pessoas. É muito bom, porque ele dá esse suporte, ele te coloca num lugar onde você pode sentar, onde você pode deitar sem precisar ir para o chão e levantar. Tem uma alça para você se segurar, tem um lugar para você apoiar o pé e empurrar, você vai sentir o que você está fazendo. Porque é tudo uma questão de percepção, tudo você tem que sentir. No chão, você tem que usar muito mais a sua cabeça para você sentir o que está fazendo. Porque você usa o peso do próprio corpo, você não tem um objeto assim, tipo, estou levantando isso aqui. Não, você vai imaginar que está empurrando alguma coisa, imaginar que está levantando. E aí você vai colocar essa intensidade. No aparelho, não. O aparelho ele vai te dar exatamente esse apoio físico. Ele vai te mostrar, não, aqui você vai empurrar aqui, ou você vai puxar, ou você vai deslocar. O aparelho, ele tem isso. Entendi. Então, por exemplo, vamos supor, se você fosse para um local onde tivesse aparelho, você fosse chamada para fazer essa adaptação que você fez do Mat Pilates, você no aparelho seria tranquilo. Sim, você poderia fazer a mesma adaptação sem nenhum tipo de restrição para a pessoa mastectomizada, a pessoa não ia ter nenhum tipo de problema. Não. Até mesmo porque poderia vir uma pessoa de mais idade, porque a gente sabe que para uma pessoa de mais idade, ficar ao chão
é mais difícil, até para levantar e tudo. Exatamente. E no caso de uma pessoa de mais idade que tenha feito a mastectomia, seria o ideal fazer com os aparelhos, seriam, né? Seria, sim, com certeza, seria muito mais confortável para ela. Para ela fazer. Uhum. E, Cláudia, você acha que os homens estão preparados para isso? Porque, como eu falei, é difícil, né? É mastectomia no sexo masculino. Existe, mas é difícil, né? Você acha que os homens estão preparados para vir fazer uma aula de pilates para amplitude de movimento? Você acha que vai ser difícil eles se acostumarem com isso? O que você pensa a esse respeito? Eu acredito que é só uma questão de romper o pré-conceito, digamos assim, porque o Pilates é o mesmo, né, para homens e mulheres. De um modo geral, o público de Pilates, de um modo geral, ele é mais feminino do que masculino. Eu digo isso pela minha experiência com os meus alunos. Eu tenho muitos alunos homens, mas o público é predominantemente feminino. Mas eu acho que isso é uma questão cultural. A mulher, de um modo geral, se cuida mais do que os homens, sabe? Não acho que seja porque é Pilates. Eu acho que, de um modo geral, a mulher se cuida mais que os homens. Ela tem mais esse interesse em cuidar de si, sabe? Do que o homem. O homem, em geral, demora um pouquinho mais a ir atrás de algum tipo de atividade. Mas o Pilates é totalmente para qualquer pessoa mesmo, entendeu? Inclusive tem gente que dá aula para criança, eu já dei aula, eu tive uns 3 ou 4 adolescentes uma época. Eu achava aquilo fantástico, eu adorava dar aula para aquelas adolescentes, porque a resposta é completamente diferente, sabe? São pessoas que estão com a cabecinha ainda muito, muito mais vazia em termos de informação, então eles conseguiam captar tudo muito mais rápido, sabe? Era muito interessante, assim, eu gostava muito de dar aula para adolescente. E eu já vi turma para criança, eu acho maravilhoso. O Joseph Pilates tinha um objetivo na cabeça dele, que ele não conseguiu realizar, mas o objetivo dele era colocar o Pilates dentro do currículo de educação física das escolas. Era uma coisa que ele achava que tinha que ser ensinado para as crianças desde cedo. Fazer parte da educação física, como a gente tem, por exemplo, a gente dentro da educação física, a gente tem aquelas brincadeiras, tipo jogar queimado, etc e tal. O Pilates seria também isso, sabe? Seria mais uma ferramenta. Inclusive, nos Estados Unidos, o Pilates é ensinado nas escolas. Faz parte do currículo de educação física. Hoje em dia, né? É porque naquela época em que o Joseph Pilates pretendeu fazer, não fez. Mas depois ele foi introduzido. Tem muitas escolas públicas, não estou falando de escola particular, não, escola pública, que usam o método Pilates no currículo de educação física. É muito bacana. É bem interessante. E me diz uma coisa, Cláudia, quanto tempo leva uma aula de Pilates? Em torno de quanto tempo? De 45 minutos, 1 hora, ou você... A aula de Mat Pilates, 50 minutos, é um bom tamanho de aula. A aula com aparelho, às vezes pode ser um pouquinho maior, de 1h15, 1h20, porque como tem essa coisa dos alunos trocarem de aparelho e a aula tem um ritmo um pouquinho mais lento, ela pode ser um pouquinho maior, mas não é todo lugar que faz assim, não. Eu, quando dava aula com aparelho, era 1h20. E o Mat Pilates eu dou uma aula de 50 minutos. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas 50 minutos é um bom tamanho, assim. Os 50 minutos independente do fato da pessoa ser paciente oncológico ou não.
Sim, independente. Para você Sim, poder... independente. Dentro de uma aula, para você Ah, trabalhar tudo aquilo que eu falei, né? De trabalhar todos os padrões de coluna, consciência corporal, alongamento, força, enfim, você tem tanta coisa para trabalhar numa aula só, tem que caber dentro de uma aula todo aquele trabalho, para que ela seja realmente uma aula completa. Eu acho que 50 minutos é um bom tamanho. Dá para fazer e também não fica também puxado demais, né? Porque também não adianta acabar com o aluno numa aula e ele não conseguir voltar no dia seguinte. pois é, você falou no dia seguinte. E qual a constância? Você acha que a pessoa tem que fazer uma vez por semana, 3 vezes por semana? Qual a quantidade de vezes que uma pessoa mastectomizada, pós-mastectomizadas, tem que fazer o Pilates, porque nós estamos falando sobre isso, para ela ter a amplitude que ela precisa? Então, especificamente para a pessoa mastectomizada, para que ela realmente tenha um retorno do trabalho com relação à região afetada, amplitude de movimento, estabilidade, força, confiança, eu acho que o ideal seria 3 vezes por semana. Eu acho que esse seria o mínimo, assim, sabe? Porque 2 vezes por semana, você acaba tendo um tempo muito grande. Agora, por exemplo, eu já tive situações de ter uma pessoa que fazia aula 2 vezes na semana, porque não tinha condição, não tinha tempo de fazer mais do que 2 vezes, mas ela tinha um deverzinho de casa para fazer em casa. E aí sim, eram exercícios somente para essa região, entendeu? Eram exercícios somente para essa região, com tudo que o Pilates pede, né? Uma respiração correta, uma postura correta, uma concentração correta. Ela tinha esse deverzinho de casa porque falava, para você evoluir, você tem que se mexer. Não vai conseguir evoluir se você não se mexer. Não, o nosso corpo é como uma coisa assim maleável, né? A gente tem que estar o tempo todo lá mexendo para manter aquela coisa macia, sabe? Se a gente para, ele vai enrijecendo, vai endurecendo. Quem fez uma mastectomia percebe isso bem claramente, né? Por conta da pele, da cicatriz, você sente que tudo vai ficando duro, enrijecido, dormente, você perde a sensibilidade na área. Então, tem que estar o tempo todo lá estimulando aquela região, estimulando em todos os sentidos, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo ali, né? Então, o deverzinho de Uma coisa... casa que você passava, a pessoa tinha que fazer, mas ela tinha que fazer por quanto tempo? Pelos 50 minutos? Ou Não, você. não, não. Aí era Não, só 10 minutinhos. 10 minutinhos ela já cumpria com aquele programazinho de fazer em casa, entendeu? Era uma coisa rápida. mas aí você falasse, por exemplo, vamos supor que a pessoa. Você falou que o suficiente, o melhor seria 3 vezes por semana. É Mas o ideal. existiam pessoas que vão 2 vezes por semana. Você passava esse exercício para essa pessoa completar o ciclo de 3 vezes por semana, ou aquelas pessoas também não, Não. para Deixa eu ela explicar fazer uma até o coisa. próximo. Não, era o dever de casa para ela fazer em casa nos dias que ela não estivesse fazendo pilates, para ela mobilizar o tempo todo essa região que está afetada pela cirurgia. Mas não é uma sequência de exercícios para ela fazer sozinha. Até porque Não, muitas vezes eu não confiava muito, né? Às vezes eu não confio muito que aquele aluno vai fazer sozinho e não vai fazer alguma coisa errada, ou vai se machucar e tal. É provável que se machuque, mas não vamos complicar. Exercícios simples para essa região afetada. Eram 10 minutinhos para você. Eu não faço isso só com os alunos que são mastectomizados. Eu tenho outros alunos com outros probleminhas, com outras questões, que eu passo
algum tipo de alongamento olha, esse alongamento é legal você fazer sempre, fazer todo dia, para melhorar essa condição que você tem, essa dor na lombar, essa dor na cervical, você entende? São pequenos exercíciozinhos simples, que não vão tomar muito seu tempo, que são seguros de você fazer e que vão te dar um bom retorno, né? Vão te aliviar, vão melhorar a sua condição. Eu entendi. Eu pensei que você passasse aquele exercício de 10 minutos e, de repente, a pessoa, mesmo que fizesse 3 vezes por semana, vamos supor, ela fizesse com você segunda, quarta e sexta. E para ela não ficar ociosa, ela poderia lançar mão desse exercício. Foi isso que eu pensei. A de 2 vezes na semana seria mais ou menos isso, né? Ela lançaria. A de 3 vezes, não precisa, porque... não acho que seja necessário, mas sempre pode vir a ser necessário. Por exemplo, a gente percebe, e às vezes o próprio aluno sente necessidade também. Poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa em casa para sentir que eu estou me mexendo mais, sentir que eu estou ajudando mais, mesmo quem faz 3 vezes na semana, né? Se houver essa necessidade, essa vontade, sempre a gente pode passar. Pode fazer, nada muito absurdo, só para a pessoa... Só para a pessoa sentir, ter vontade de ter mais uma expansão, né, amplitude, para até se fortalecer. Exatamente. Cláudia, é muito legal. Eu acho que é uma situação em que, hoje em dia, é uma coisa muito mais fácil para a gente, né, nos cuidarmos. Tá aí o Pilates, tem aí as meninas fazendo a yoga restaurativa, tem as terapias integrativas para ajudar. Eu acho que nós estamos vivendo num período muito mais fácil, que eu não sei se é a palavra, mas é um período onde pode se lançar mão de outros cuidados, seria, isso, né? Eu seria acho que a palavra exata. Momento que a gente está num momento em que existem muitas possibilidades, não era bem a palavra que eu queria usar, mas existem muitos complementos de tratamento para quem é paciente oncológico, né? Sim. E são sempre coisas, lugares em que as pessoas se sentem acolhidas, se sentem dividindo, né, aquilo que... Isso é muito importante, né? Muito, muito, muito. Eu acho que é por isso que eu falei do mais fácil, pelo acolhimento, é coisa que não tinha no passado, né? Era uma coisa mais fria, e hoje em dia tem uma gama de situações que você tem até os médicos hoje em dia também indicam, né? Não, é bom fazer o Pilates, é bom fazer yoga, não, receber um reiki, fazer terapia floral, fazer aromaterapia, eu acho bem interessante esse tipo de cuidado que está havendo, né? Eu percebo que o paciente oncológico... Desculpa, eu te interrompi, Cris. Não. Eu percebo que o paciente oncológico, né, e eu vejo isso um pouco por mim também, é um momento em que a gente fala assim, cara, eu tenho que olhar para mim e tenho que me cuidar de verdade. Não só da minha saúde física, mas da minha saúde mental e às vezes espiritual, para quem acredita também, né? Mas essa conexão, né, consigo mesmo, com o carinho e o cuidado que a gente deve ter consigo mesmo. Isso é um momento assim que você fala assim, cara, agora eu tenho que cuidar de mim. Não posso mais ficar enrolando. Tenho que cuidar de mim. E aí você abre, né? Você fala assim, gente, tinha tanta coisa aqui em volta que eu nem sabia que
que estava tão perto de mim, tão acessível, sabe? E aí começa, né? Você começa a explorar e começa a cair uma pessoa te indica uma coisa, outra, você... Hoje em dia, com a internet, você explora tanta coisa, né? Então, é muito bacana isso. Realmente, eu acho que hoje em dia as pessoas, foi como você falou, ficam mais acolhidas até pelo momento, né, de que nós estamos vivendo, não em relação à pandemia, mas de tudo que apareceu para envolver as pessoas que são pacientes oncológicos para que se sintam melhores, não é? Eu acho isso realmente maravilhoso. Cláudia, eu queria que você fizesse algumas considerações finais do nosso papo, do que você está pensando, o que você está achando. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais, falasse um pensamento, alguma coisa que você sentisse em relação a tudo isso que nós conversamos hoje. Ok, Cris. Bom, primeiro eu quero te agradecer por ter me convidado novamente. Muito obrigada, tá? É sempre muito bom, muito agradável conversar com você. O que eu queria falar a respeito eu vou trazer um pouco para o meu tipo de trabalho, que é o trabalho corporal, que eu gostaria que as pessoas se estimulassem a se mexer, sabe? Se movimentar. É muito importante se movimentar aí, não precisa ser pilates, pode ser yoga, pode ser caminhar, pode ser pedalar, mas se mexer é muito importante. Eu acho que para as pessoas que estão em tratamento oncológico também é muito importante. É óbvio que tem algumas limitações, tem que ver com os médicos se já pode fazer alguma coisa e tudo, mas assim que você souber que você está livre para se mexer, mexa-se. Não vamos ficar parado. A água estagnada é um lugar que só traz mais coisa, mais peso, né? Então a gente tem que se mexer, fazer o sangue circular. E isso que eu gostaria que as pessoas, principalmente as pessoas mastectomizadas, porque assim, eu vi muito lá no INCA, pessoas que fizeram a cirurgia, já tinham feito a cirurgia há algum tempo e ficavam com uma postura de proteção, com medo de se mexer e tudo, achando que não era possível, e não é. É possível se mexer, sim, a gente deve se mexer, e vocês vão se surpreender com o resultado, assim, como isso muda a nossa perspectiva de tudo, assim, de vida mesmo, sabe? Então, mexam-se. Vamos se mexer. Cláudia, eu quero agradecer muito a você, de novo, por você ter estado aqui com a gente, trazendo a tua experiência, não só como instrutora de Pilates, mas também trazer o que aconteceu com você e como você conseguiu melhorar mais rapidamente da situação, né, de como paciente oncológico, e como você está fazendo para ajudar as pessoas que estão na mesma condição a ter uma melhor qualidade de vida. Isso. Porque o importante é isso, ter uma melhor qualidade de vida. E você, com a sua adaptação do MET Pilates, você está trazendo isso para elas, a melhoria de qualidade de vida. Eu quero agradecer a você de estar de novo aqui, foi muito importante. Eu espero que várias pessoas assistam, vejam e procurem, não só você, mas outros professores, outros tutores de Pilates, para que saiam da inércia, né? E para que ganhem qualidade de vida. Exatamente. Tá certo? Tá certo. Muito obrigada. Eu quero convidar também
todo mundo. Semana que vem eu vou estar aqui com a nossa convidada, é a Sandra Jolive. É um assunto bem interessante, sobre a importância das redes a favor dos direitos das mulheres e na luta contra a violência. É um assunto bem atual. É um assunto bem atual, é um assunto que nós estamos vendo diariamente nos noticiários, né? A violência contra a mulher, o feminicídio, e não é só a violência física, né? Nós temos... Pois é, isso também é terrível. Então, eu quero convidar a todos para dia 12, quinta-feira, às 19h19, para essa outra live com a Sandra Jolive. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Mais uma vez, Cláudia, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Um grande beijo. Beijo. Beijo para todos. Beijo. Tchau.